Para aqueles que estão aqui, eu sou o Fábio Teixeira, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Motilidade Gestiva, da SOBED, da FPG e do NAFAD. NAFAD é hoje um núcleo que trabalha Brasil afora, formando, conectando e transformando centros de motilidade como um elo entre o otorrino, entre o gastro, entre o cirurgião, o pneumo. Fazemos com que essa conexão seja cada vez mais efetiva e que a gente consiga dar a vocês uma resposta mais conclusiva. Acho que o paciente assim precisa. Esses são alguns dos meus pares, nós trabalhamos rodando isso aí. Temos hoje um apoio, trabalhamos diretamente no núcleo científico da APSEM. Ela apoia há 3 anos todo esse desenvolvimento da neurogastro brasileira, que é uma coisa extraordinária. Quem tiver com celular e puder, vocês vão ter acesso com esse QR Code a todo um conteúdo que a APSEM, o NAFAD e o Alácer, que faz o desenvolvimento diagnóstico, produz há cerca de 3 anos. Evaldo está lá em alguns deles, são debates, são mais de 250 debates que a gente disponibiliza no YouTube para facilitar que colegas clínicos de todos os lugares. E o que é impressionante é quando a gente encontra os colegas e vê o quanto que isso é impactante, o quanto que vocês dois vão impactar muitos clínicos a poder saber o diagnóstico e encaminhar melhor para o otorrino. A gente parou nesse ponto. Nesse circuito de debates que a gente está aqui, o paciente com síndrome laringeia, aquele paciente que tem uma manifestação com a disfonia, tosse, pigarro, aquele paciente que chega ao otorrino ou que chega ao gastro deveria ter o mesmo pensamento. Se o paciente tiver, naquele momento, um sintoma típico da doença do refluxo, esse paciente estaria embasado, se tiver mais que 40 anos, se o paciente em algum momento não tiver nenhum fator de alarme, como disfagia, dor torácica ou perda ponderal, a fazer um teste terapêutico. Esse teste terapêutico deve ser feito com o inibidor da bomba de próton, usando 2 vezes ao dia. É importante que seja feito um teste terapêutico eficaz. Algo de qualidade, o inibidor como o pantoprazol magnésio, utilizado 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar. A efetividade terapêutica, como o Marcos e como o Evaldo assim colocou, muitas vezes a lesão, basta um refluxo para ter a lesão na laringe. Quando você tem uma lesão, você desencadeia uma cascata inflamatória. Então, a resposta a esse tratamento não vai ser de imediato. Então, não espere, tem que ser avisado ao paciente que ele vai ter uma resposta mediana e progressiva. No mínimo, 8 a 12 semanas para que nós tenhamos uma efetividade, se sabendo se tem ou não uma resposta. Tendo uma resposta, esse paciente não fazendo parte de nenhum desses critérios de risco, esse paciente pode ser submetido a uma dose menor, descendo para 40 mg do pantoprazol, até um nível de controle. Esse paciente jamais deve passar 1 ano sem um diagnóstico efetivo. A partir do momento que o paciente tenha uma efetividade diagnóstica, paciente que seja a necessidade de manter o inibidor da bomba de próton, deve ser submetido a uma utilização de métodos de diagnóstico que a gente vai debater lá na frente. Mas no outro lado da mão, se o paciente não tiver sintoma típico, como Evaldo colocou, na laringite, a resposta terapêutica ao teste terapêutico é muito, muito pequena. E aí você deve, sim, conduzir esse paciente a uma investigação diagnóstica mais rápida. Aqui no Brasil, a gente, pelo consenso nosso, nós colocamos com uma endoscopia de primeira etapa. A endoscopia, pouco, Thaís Lução, pouco a gente vai ter se o paciente não tiver manifestação, como o Evaldo falou. A resposta que a gente vai encontrar, menos de 10%. Porém, esse paciente pode ser descobrir uma lesão esofágica, uma neoplasia, um Barrett, e você mudar o prognóstico desse paciente. Você pode dar o diagnóstico de certeza, hoje, pelo consenso de Lyon, que a gente chama esôfago de Barrett, ou estenose péptica, ou esofagite B, C e D. Quando a gente tem
um dado negativo, e temos que lembrar que, pelo menos, meus amores, 70% dos pacientes com suspeita da doença do refluxo não vai ter lesão esofágica. Vocês vão mandar pedir uma endoscopia para o colega e vai vir normal. E aí é o cabo de guerra que realmente o Evaldo colocou. Esse paciente, afinal, é do otorrino ou é do gastro? É dos dois. Porque não é que o paciente não tenha lesão esofágica e não tem resposta. Esse paciente tem que ser uma compreensão muito grande. E aí nós temos que lançar mão de testes diagnósticos para isso, Evaldo. O teste terapêutico hoje é uma carga financeira muito grande para todos nós. Imagine aquilo ali. Só se a gente depender de esofagite erosiva, o teste terapêutico responde apenas a 69%. A pirose funcional a 35%. É porque o IBP é insuficiente? Não. É porque o paciente não está com o diagnóstico adequado. Então, isso daí sobrecarrega o meio público, sobrecarrega o paciente com a droga que muitas vezes não é necessário ele estar utilizando, porque não tem um diagnóstico conclusivo. Portanto, o teste terapêutico não tem uma precisão para o diagnóstico de certeza da doença do refluxo. Como o Evaldo colocou, o consenso de Lyon é bem claro, meus amigos. Se você tiver um sintoma atípico, como tosse, como asma ou como globus, você já passa direto para um teste diagnóstico e não para um teste terapêutico. Quando você precisa de endoscopia, você vai sim fazer um diagnóstico através de lesões no esôfago, afastar complicações, que é a magnitude da doença do refluxo, mas nós temos que imaginar. E eu gostaria da opinião de vocês. Levante a mão quem acha que o gato está subindo. Levante a mão quem acha que o gato está descendo. Tá bom, daqui a pouco a gente conversa. Quando a gente vai falar em testes funcionais, a gente tem que pensar, e o paciente? O que ele precisa? O paciente tem doença do refluxo realmente? Será que nosso sintoma pode ser correlacionado? E assim, a doença do refluxo é a causadora do sintoma? O refluxo fisiológico pode causar um sintoma? Será que o paciente pode fazer uma correlação sintomática? E aí sim, a manometria hoje é muito importante, porque a gente vai correr um pouquinho, cerca de 43% a 63% dos pacientes têm distúrbio motor. Os pacientes muitas vezes têm lesão esofágica porque o paciente não tem contratilidade. O líquido fica parado no esôfago e fica fazendo, Evaldo, uma irritabilidade na própria mucosa e um refluxo esôfago-faringeu. O paciente, então, precisa de um estudo, muitas vezes, aí sim, funcional. Quando a gente tem que fazer um estudo, esse estudo tem que ser feito através de uma monitorização. Hoje, no Brasil, a monitorização sem fio, que é o Bravo, não é realidade, é muito cara. A pH-metria, infelizmente, só avalia o ácido. Ele não consegue ter hoje um parâmetro, como muito bem claro o Evaldo colocou, para o dado superior. Então, nós não temos hoje como dar validação. Por isso surgiu a impedância, que a gente tem como validar o lado gasoso, o líquido, se ele é ácido, se ele é pouco ácido, se ele é alcalino. Quando a gente fez isso, a gente consegue magnificar. Observe do lado direito essa estrutura. Você consegue visualizar que está subindo um gás até o esôfago proximal com um conteúdo iônico, dando um conteúdo misto, então é gás e líquido, atingindo e podendo correlacionar. E embaixo a gente consegue visualizar que é um refluxo ácido. Com isso, o consenso de vocês agora, saiu agora 2024, mostrou para a gente que basta ter um refluxo. Basta um refluxo na hipofaringe feito pela impedância e pH-metria que você tem como fazer uma lesão esofágica. E Marcos disse muito bem, muitas vezes esse paciente tem uma lesão e ele fica num turnover, e ele fica num ciclo vicioso. E nesse ciclo vicioso nós temos que pensar, abrir a nossa mente. Pensar em tratar doença do refluxo e manifestações supraesofágicas é realmente ter uma visão multidisciplinar. Porque nós temos que analisar se esse paciente realmente, como é que está a condição vocal, como é que está a resposta cada vez mais, não só do cérebro e intestino, agora cérebro, laringe. Como é que nós estamos com a resposta alérgica, como é que está com dieta, as alterações pulmonares. E tendo isso, precisamos de uma equipe multidisciplinar, precisamos de um fono, de uma nutricionista, de um psicólogo, de um otorrino, de um gastro, todos juntos para poder melhor tratar. E é interessante, meus amigos, que cada vez mais nós temos uma percepção que quanto mais superior for
eles são tão chiques, vocês são tão especiais, que quanto mais superior, depende menos do ácido e mais de fatores biopsicossociais, mais da percepção. Nossos pacientes estão vindo aí de uma síndrome de hiperatividade, hipersensibilidade, de hipermotilidade, principalmente de uma hipertonicidade emocional. E isso é muito importante e a gente tem que depender. E quando a gente pode esperar da supressão ácida, e eu gosto muito disso, porque é muito fácil falar que o paciente é resistente ou não está respondendo, ou o paciente é refratário à doença do refluxo. E, na verdade, o paciente não tem um diagnóstico ou não está suficiente o tratamento para ele. Percebam que tosse, quanto menos a gente tem uma influência da atividade ácida, menos a gente vai depender da supressão ácida. Esse estudo, feito pelo amigo dele, que ele colocou, apenas 33% dos pacientes de tosse, se a gente for só tratar com o inibidor da bomba de próton, que vai responder. E laringite, 14,7%. É impressionante. Então, e olha que nós não combinamos nada, viu, pessoal? Eu deixei essa apresentação totalmente livre para isso. Então, pessoal, quando a gente busca isso daqui, eu quero que vocês entendam que nós temos que buscar o paciente para melhor tratar. O paciente que vai melhor beneficiar o tratamento. E quando a gente observa de um lado, do lado esquerdo, o gráfico de magnitude, vocês vão ver a dependência realmente da supressão ácida. Caminhando para o lado direito, a necessidade de uma neuromodulação, que é o novo conceito que nós do aparelho digestivo, nós da neurogastro trazemos. E vamos comparar um PICAB com o inibidor da bomba de próton. Quando a gente tem esofagite erosiva grau C e grau D, realmente os dois precisam de muita supressão ácida. Ou nós precisamos do pantoprazol, magnésio, dose dobrada, de um tempo mais efetivo, um tempo mais longo, ou de um PICAB. O PICAB, nos trabalhos mais modernos, mostra uma superioridade em torno de 5%, 6%, na cicatrização em 8 semanas. Só que nós temos que lembrar que um é velocista e o outro é um corredor mais de longo prazo. Quando a gente faz isso a longo prazo, pela própria consistência da molécula, acabam os dois se assimilando. Só que esofagite erosiva grau C e grau D, menos de 3% da realidade hoje. 3 a 5% em alguns casos. Quando a gente vai falar de Barrett, a ação do inibidor de bomba de próton, do ponto de vista inflamatório, atividade inflamatória, é até superior ao PICAB. Quando a gente vai falar de esofagite eosinofílica, esofagite erosiva grau A e grau B, que é uma ação mais leve, que depende menos da necessidade da atividade ácida, os dois se equivalem. Quando a gente começa a avaliar o esofagite não erosiva, até mesmo os dois têm uma determinada função, mas os trabalhos mostram que alguns modelos, até o inibidor da bomba de próton acaba sendo superior. Quando fala de hipersensibilidade ao refluxo, que é aquele paciente que não tem doença erosiva, o paciente não tem doença de atividade ácida, porém, o pouco do ácido que ele tem causa uma lesão, ele sim vai trazer ali um reflexo por uma inibição ácida. Quando a gente traz, meus amigos, manifestações extraesofágicas da doença do refluxo, menos a gente depende de supressão ácida. Então, não adianta a gente colocar ou pensar medicações que tenham dupla liberação, medicações que tenham uma necessidade realmente de uma supressão ácida, porque o paciente vai gastar muito dinheiro, que é um custo muito mais elevado, sem ter uma efetividade terapêutica. Esse paciente precisa, sim, de neuromodulação. E quando a gente fala isso, por que não depende só da supressão ácida? Pela consistência do refluxato. O Evaldo falou muito bem aqui, depende muito mais da bile, da pepsina, e principalmente do tônus vagal. Nós temos um paciente que tem essa interface, Marcos, realmente do arco reflexo. E essa sensibilidade, hipervigilância que o paciente tem, depende muito mais do controle neuronal. É como se nós tivéssemos uma fibromialgia inversa. E quando nós vamos escolher uma supressão ácida, nós temos que lembrar, qual é o objetivo, qual a segurança que nós temos, qual a experiência, qual o custo-efetividade, qual a origem, como elo da Olimpíada. E isso nos traz o pantoprazol magnésio. Eu gostaria que o nosso mestre, o homem que pesquisa IBP, que está aqui, poderia dizer para a gente vantagens que realmente o pantoprazol magnésio poderia trazer, querido Vitório. Pois não, Fábio. Só para esclarecer, realmente bomba protônica tem em outros lugares, rim, coração e até no osso.
Então, não é exclusividade da laringe nem do estômago. Então, vamos lá. O pantoprazol magnésico, o nosso Finiloc, ele tem algumas vantagens na prática clínica muito, muito interessante. Vocês estão vendo aí a curva, né? Quando você faz a curva do zero até a ação dele, ele tem uma ação muito prolongada, porque o magnésio ele é 1000 vezes menos solúvel que o sódio. Então, ele tem uma absorção muito prolongada e muito linear. Isso faz com que ele aumente o tempo de ação dele. O pKa também, que o nome é ruim, mas como ele se transforma, protonização. Quanto mais baixo, mais demorada. E quanto mais demorada, mais tempo a molécula fica no canalículo ácido da bomba protônica. Então, ele fica mais tempo bloqueando a bomba protônica. Uma outra vantagem também é a ligação que ele tem nas cisteínas. No início, a gente achava que ele o IBP prende a cisteína e acabou a função da bomba, e até o final da vida dela. Isso não acontece no pantoprazol magnésico, porque ele se liga a uma cisteína que o glutatión não consegue acesso para quebrar essa ligação. O omeprazol, por exemplo, é aquele que quebra mais rápido. A gente que atende no SUS, a priori, na prática, a gente deveria usar o omeprazol 2 vezes para realmente cobrir as 24 horas. E esse tipo de ligação de proteína e absorção faz com que ele tenha uma boa ação no escape noturno. Perfeito, Vitório, perfeito. Então, essas vantagens do pantoprazol magnésio nos traz para esse score, como o Evaldo colocou. Quando nós temos um paciente que vai para uma linha de triagem e o paciente vai para um tratamento, está claro realmente que ele tem essa manifestação, todos os nossos organogramas passam pela laringoscopia. Talvez uma mensagem que nós temos que saltar aqui para todos os clínicos que estão, não podemos tratar manifestações extraesofágicas da doença do refluxo sem uma laringoscopia de diagnóstico. Não que ela seja específica, mas ela vai afastar muito mais lesões. Eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente poderia trazer. Para a neuromodulação, só para fechar de forma rápida, nós temos a gabapentina, a pregabalina. São 2 GABAérgicos que cada vez mais, como nós estamos diante de como eu falei, uma fibromialgia, meus amigos, vocês têm uma oportunidade de neuromodular, tirar dor, tirar sensibilidade, dar conforto, trabalhar na qualidade de vida. Para tosse crônica, hoje está totalmente efetiva o uso da gabapentina, segura o uso, só que vocês têm que ter a ideia de utilizar slow by slow. Então, se for a pregabalina, nós temos pregabalina hoje 25 miligramas, que começamos por ela e vamos aumentando gradativamente para 50, depois 75, e vamos depender da necessidade do paciente. Sempre à noite, inicialmente à noite, os primeiros 7 dias orientar para, principalmente os idosos, serem acompanhados por causa de tonturas, tá? Os tricíclicos entram ainda com essa observação, apenas tem que dar um look para o paciente, porque muitos pacientes vão ter um pouco de serostomia por efeito da droga, e o paciente acaba piorando um pouquinho os sintomas na fase inicial. Porém, para sintomas somente de ardor laringeu, ele passa a ter um efeito. Tem que observar se o paciente tem ou não constipação, se o paciente tem um ganho de peso, por isso acaba sendo não tão válido em muitos momentos. Quando a gente tem um balanço entre a gabapentina e a pregabalina, a gabapentina ela tem uma ação principalmente no núcleo solitário e vai inibir esse efeito da tosse junto com a pregabalina e junto com o baclofeno. Porém, o baclofeno também pode diminuir o relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Só que os estudos mostram que quando a gente passa a comparar os dois gradativamente, o efeito tontura, o efeito sonolência,
acaba trazendo para a gabapentina um efeito terapêutico muito maior. Então passa a se utilizar ou a gabapentina ou a pregabalina para um paciente que tem tosse crônica, que tem sintomas mais esofágicos. Se o paciente tem sintomas laringeus, a pregabalina passa a ter um efeito muito melhor para esse paciente. Quando a gente tem um paciente de forma muito mais prolongada, mais que 8 semanas, antes de carimbar o paciente que ele é refratário ao IBP, vamos lembrar que esse paciente tem uma tosse refratária. E uma tosse, como o Marcos falou, o paciente teve estímulo, ele vai ficar mantendo o efeito da neuromodulação. Esse paciente precisa de assistência, precisa do pneumologista, do alergologista, para que possa fazer toda uma visão. Isso daí, quando a gente tem uma luz de como modular o paciente, se for usar o baclofeno, doses minúsculas, que o paciente precisa de uma tolerância nos primeiros 7 dias. Depois ele pode ser usado. Porém, quando tem manifestações só supraesofágicas, ele não tem um efeito. Nessa última revisão da literatura, a gabapentina acaba sendo melhor. Só para a gente poder finalizar, nos desafios que nós temos, queridos amigos, nós temos que otimizar as medidas comportamentais. Mais do que nunca, a perda de peso, a forma de se alimentar, a escolha alimentar passa a ser muito mais efetiva. Não podemos só simplesmente prescrever um remédio e entregar para o nosso paciente e achar que isso vai ser efetivo, que nós não vamos ter. Tá? A fonoterapia, cuidados ambientais, suporte psicológico, suporte nutricional precisa fazer parte do tratamento desses nossos pacientes. Devemos otimizar dose dobrada do IBP, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar, pelo menos 8 a 12 semanas para ter um efeito terapêutico mais efetivo. Nós temos que saber a origem desse paciente, não devemos deixar o paciente nosso manipular a medicação. Temos que ter o controle, principalmente, de como o paciente está vindo, de onde está vindo e como esse paciente está sendo utilizado. Cerca de 30% dos pacientes que têm refratariedade é que ele não usa a medicação de forma efetiva, que o médico não tem tempo, prescreve a receita muito rápida. Usar alginato. O alginato é uma arma para todos nós. Uma mensagem que eu posso no Neurogastro falar para vocês, que assim, não é simplesmente tirar o IBP, pensando numa supressão ácida adjacente, pensando no PCAB. Não. O alginato faz um bloqueio em cima aqui da parte que a gente chama de acid pocket, e você faz com que o paciente não tenha um refluxo noturno. Você usa a famotidina. Famotidina tira, não é só a projeção noturna, mas tira a sensibilidade orofaríngea. A taquicardia dela a gente tem que suspender com 28 dias, mas é uma super droga. Então você tem que anexar junto ao IBP para um melhor tratamento. Fazer os neuromoduladores, escolher de acordo com o perfil, como esse paciente vai poder melhorar. Aí eu falo para vocês porque cada paciente tem um fenótipo. Nós temos um paciente que tem a laringite irritada, que a gente tem como a síndrome do intestino irritável, então é o paciente que muitas vezes tem um globus, o paciente precisa controlar a ansiedade, é a buspirona para esse paciente. É um paciente que muitas vezes tem dor, odinofagia, ele precisa usar pregabalina com a duloxetina. Um paciente muitas vezes tem ansiedade, está nervoso, o paciente está com angústia, a desvenlafaxina. O paciente muitas vezes só precisa de um mínimo controle nutricíclico, sempre com a baixíssima dose. E lembrar que o tratamento invasivo só para casos muito bem selecionados. Pensar nisso daí é pensar de forma multifatorial, é pensar que nós podemos unir, podemos fazer pontes, pensar que o paciente com dor na orofaringe tem múltiplos fatores, é multifacetado, como ele falou. Não vamos depender somente do refluxo para tudo isso. Pensar que nós temos que tratar a obesidade, pensar que nós temos que otimizar a asma, a apneia do sono. Precisamos estar juntos, porque tudo isso leva à melhora do refluxo. Eu deixo a vocês, para os mais novos, os queridos residentes que aqui estão, tirem uma foto disso daí. Isso é um trabalho que nós fazemos junto com um otorrino nosso, lá da Bahia, que é o Paulo Perazzo. Deixo aqui minha homenagem ao meu irmão Paulo Perazzo, amigos desses dois. Daí nós fizemos esse organograma para poder orientar todos aqueles. E, principalmente, o paciente que disfonia, tosse, pigarro, amigos gastros, clínicos que estão ouvindo, não deixem de ter a triagem com a laringoscopia de primeira etapa, tá bom? E
Fica ainda a dúvida para vocês se o gato está subindo ou não. Eu estava devendo a foto do canal de motilidade, aí eu deixo para vocês, mas deixo mais a minha gratidão pela noite e eu deixo também a dúvida. Todos vocês, se forem no canal nosso, a resposta está no canal, tá bom? A querida Carla Granja, que é a dona do chat, ela está aqui mandando mensagem, porque na verdade ela não pôde vir, eu vim numa forma maluca, a gente está em fase, estamos montando, convidamos vocês, dia 8 de junho, nós vamos fazer o melhor do DDW, a Carla Granja era para tomar conta do chat, ela está aqui mandando mensagem no chat. Carlinha, um beijo no coração, mas a Paula, ela trouxe aqui para vocês um pouquinho da associação da esofagite eosinofílica com as manifestações otorrinolaringológicas. Qual a percepção de vocês? Não tem nada escrito na otorrina sobre isso. É uma área que estou muito curioso de invadi-la. A esofagite eosinofílica é muito conhecida, né? Muito prevalente, né? Sobretudo em população mais jovem, né? Crianças em população mais jovem, mas a gente não tem uma correlação direta com essas faringites hiperplásticas, com as hipertrofias de tonsilas, uma relação com a esofagite eosinofílica. Não sei se o Marco quer complementar. A gente tem um pouco mais de estudo nisso, porque como eu trabalho com essa parte dos imunobiológicos, eu acho que a gente tem por rotina agora, sempre quando pede a endoscopia digestiva do paciente, fazer pesquisa de eosinófilos mesmo, justamente para esses casos que acabam sendo refratários aos tratamentos habituais que a gente tem para as laringites e refluxo. A biópsia eu acho que acaba sendo porque é uma descoberta nova, é uma entidade nova. Então, acho que não muda absolutamente nada a conduta na endoscopia digestiva, não causa nenhum dano no paciente, mas fazer uma investigação clínica da presença dos eosinófilos dele. Pronto, passando assim para a Paulinha, nós tivemos algumas aulas maravilhosas, até o professor Irano, os maiores estudiosos disso, nos trouxe paciente que tem sintomas atópicos, pacientes que têm um histórico de dor torácica, impactação alimentar, e que fazem endoscopia totalmente normal, deve biopsiar o esôfago distal, o esôfago proximal, a busca da esofagite eosinofílica como um fator etiológico. A Carla lembrou aqui ainda um pouco mais e trouxe para a gente uma dúvida que é para colocar os neurogastros na parede, passando para vocês. Pensando nesse eixo que nós falamos, cérebro-laringe, só a última pergunta para a gente poder fechar, senão minha chefa Juliana vai me matar lá no fundo, nos autoriza de imediato fazer a neuromodulação, mesmo antes da impedância ou pH-metria? Então, o paciente que tem, vamos relembrar assim, os dois lados, o paciente que tem um sintoma típico, que vá para um teste terapêutico. Esse paciente, naquele perfil, nós já deveríamos pensar também no neuromodulador? Sim ou não? Sim. Mais ou menos. O gato está subindo ou está descendo? Né? O gato está subindo ou está descendo. Eu acho que a gente tem que gastar um pouco antes a certeza da ação do IBP. Sim. Ou seja, os pacientes não responsivos, usa aí você pode utilizar isso. A gente tem algumas situações clínicas, uma delas são os espasmos de laringe, que são graves. Então, para esses pacientes, você faz IBP, você faz que o paciente não melhora, aí, eventualmente, como prova terapêutica, o neuromodulador poderia ser pensado. Fora disso, eu acho. Porque ele chega, desculpa, Fábio, ele chega para a gente, o paciente, normalmente, né, Evaldo, eu acredito que muito mais para você, desesperado, né? O paciente, ele chega e fala assim, olha, você tem que dar um jeito nessa tosse, porque eu não durmo há 3 semanas. O que eu faço, né? Eu já tomei de tudo, né? A gente vê muito nessas tosses pós-virais isso, que o paciente ele chega, que ele está 8 meses, 8 semanas que ele está com tosse, né? E a tosse é seca, no começo foi produtiva, depois ele tratou, tomou um monte de coisa, e agora a tosse está seca, ela vem em crises de ira inesperadas durante o dia, não tem um fator, uma áurea que prevê agora eu vou tossir, não, de repente o paciente começa a tossir e chega assim desesperado. Então, eu acho que para esse paciente que já fez de tudo, eu acho que o modulador ele acaba sendo um alento para todos nós. Ela fez isso para me provocar. Tenho absoluta certeza que ela fez isso para me provocar. Porque eu amo estudar neuromodulação e eu falo para vocês, utilizem.
eu sou um pouco parecido com o nosso amigo, o paciente não merece sofrer. Muitas vezes a gente não pergunta como é que você está se sentindo para o paciente. E a percepção do fenótipo psicológico desse paciente, se ele está ansioso, está deprimido, se ele está angustiado, se ele está nervoso, como é que está a vida desse paciente? Nós, médicos, não podemos depender do psiquiatra. Ele realmente é para um fator adicional, mas nós temos que neuromodular esses pacientes. Paciente com tosse, eu uso codeína de repetição. Para todos os pacientes eu uso codeína de chegada, a menos que o paciente tenha constipação crônica. Uso neuromodulador, utilizo pregabalina para todos esses pacientes, de imediato. Associada à pregabalina, se o paciente tiver um fator álgico, que é um fator de dor, que aí tem a odinofagia, eu utilizo a duloxetina. Caso ele tenha um fator de ansiedade, que é o globus, realmente o globus histéricos, eu utilizo aí sim a buspirona. Caso o paciente tenha algum sintoma de dependência noturna, eu utilizo a trazodona, droga maravilhosa, a trazodona. Controla o sono, controla a sensibilidade orofaríngea, ela é neuromoduladora sensorial também, e o paciente tem um sono melhor. Melhora no sono, é um pilar do Essêncio. Se o paciente tiver realmente um quadro depressivo, a desvenlafaxina tem uma ação maravilhosa. Se o paciente tiver um quadro de ansiedade, paroxística, aí entra com a paroxetina, é o que eu faço no dia a dia. Nós temos que encerrar, senão nós vamos ser mortos. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta para os nossos amigos que estão aqui fazendo parte da plateia. Alguém gostaria de se manifestar, gostaria de colocar alguma opinião para todos nós, para a gente encerrar a nossa transmissão? Algum de vocês? Não, eu acho que a fome está batendo em todo mundo. Então, feito isso, queridos amigos, aqui eu deixo o meu abraço ao Márcio Castanha, que está aqui, nosso chefe maior, tá? A nossa Paula e a todos que estão dos 30 polos nos acompanhando. Nosso abraço, nosso querido, nesse momento, nossa mensagem para todos vocês que têm aí, que a união faz com que o nosso paciente se sinta acolhido e transformado por essa nova medicina que assim nós propomos na APSEM, no NAFAD e todos os nossos grupos. Gratidão a esse serviço de otorrino que nos acolheu tão bem nessa cidade. Gostaria de deixar, Marcos, a sua mensagem para todos que estão aqui nos ouvindo, por favor. Eu acho que a mensagem vem de agradecimento provavelmente de uma pessoa que não está escutando, que é esse paciente que está sofrendo hoje com tosse de maneira desesperadora, que isso realmente a gente acaba encontrando muito em paciente que vem mesmo para cirurgia, que tem essas doenças nasosinusais, que às vezes ele fala assim, o convênio vai demorar para liberar, ele fala assim, doutor, eu preciso dormir, eu não aguento mais. Então, eu acho que o benefício maior que a gente traz dessas reuniões, desses brainstorms que a gente tem, é para aquelas pessoas que elas não estão ouvindo, mas para os médicos que estão escutando, que vão levar esse tratamento mais acolhedor para o paciente. Eu acho que isso é o grande benefício, é fazer o bem para as pessoas que a gente nem percebe, elas também não sabem quem somos a gente, mas esse elo de positividade que a Aspen deu para todos nós, eu acho que é o bem maior de tudo isso. Então, muitíssimo obrigado. Querido Evaldo. Privilégio estar aqui com vocês, privilégio de ter sido convidado, privilégio de desfrutar da amizade de vocês e, sobretudo, a glória do aprendizado que nós tivemos, sobretudo com vocês dois, né, Marco? Acho que nós viemos aprender aqui, viu? Nós temos uma situação mais privilegiada, então estamos mais perto. Então, foi uma noite muito especial, uma noite literalmente multiprofissional, com informações muito importantes. A gente sai daqui ganhando bastante, eu saí aprendendo demais. Muito obrigado, conte sempre conosco, conte com Curitiba, conte com a nossa time. Meu agradecimento à turma da APSEM local aqui, que conseguiu colocar em prática que o evento pudesse efetivamente vir a Curitiba. Meus parabéns, muito obrigado. Gratidão, amigo. Querido mestre, companheiro. Marcos, você me quebrou um paradigma, cara. A rinorreia posterior. Hoje eu saio daqui com uma ideia melhor do que é isso. Bom, a DRGE é um assunto inesgotável.
É multifacetada e tem muitas interfaces e é fundamental que o médico comece a manipular a neuromodulação não na dose psiquiátrica, como falou o Fábio, a gente não precisa. A gente deve começar a manipular essas medicações para a dose de dor. Porque vocês viram que uma série de manifestações é basicamente a sensibilidade. E nós vimos isso hoje muito claramente. Muito obrigado pelo ensinamento de vocês. Acrescentou bastante para mim e com certeza para a plateia. Fábio. Com certeza. Queridos amigos aqui presentes, querida audiência, queridos amigos da APSEM espalhada por todo o Brasil, essa nação azul que nos une, um forte abraço. Estamos convidando a todos para o próximo encontro, dia 8 de junho, das 9 até o meio-dia. Fizemos uma coisa única, que foi uma cobertura em tempo real, com mestres, grandes amigos aqui do Brasil, professora Maria do Carmo, professor Barbucci, professor Zoe, Carla monitorando tudo da base, professor Galvão, lá também dos Estados Unidos, em tempo real, 14 horas por dia de cobertura. Nós trouxemos a percepção de professores do que estava acontecendo na sala. Terminava aquilo ali, fazíamos uma reunião e soltávamos uma pílula montando o conhecimento. Tudo isso para o nosso paciente, para que nós consigamos capilarizar cada vez mais a melhor informação. Isso que aqui está fazendo. Então, gratidão a todos vocês, uma noite abençoada e que todos possam desfrutar em cada polo desse jantar, que nós estamos aqui doidos para também experimentar isso e nossa chefa está ali pronta para poder fechar e torcer meu pescoço, assim ela me manda. Mas, gente, muita luz, bênçãos e a próxima etapa, 8 de junho.